Com o vertiginoso crescimento das Assembleias de Deus no Brasil, foi necessário a igreja se organizar, a criar um corpo de obreiros próprio de obreiros nacionais ou de obreiros nativos. É bom nós lembrarmos que a Assembleia de Deus no Brasil tem nos seus pioneiros a sua grande liderança, Gunnar Wingren, Daniel Berg e também os reforços dos campos missionários que vêm auxiliar o trabalho da igreja no Brasil. Com este crescimento intenso, numa velocidade espantosa, foi necessária a igreja se organizar e esta organização obrigou a denominação a estabelecer as suas primeiras reuniões, os seus primeiros encontros. Por isso, o nosso objetivo nesse momento da história é conhecer um pouquinho de como se formou esta primeira reunião, quem participou, quais foram os assuntos que foram debatidos. Você acompanha comigo nesse slide o nosso objetivo específico nesse momento de discussão. O objetivo desta aula é conhecer algumas características da primeira reunião de obreiros das Assembleias de Deus no Brasil, que influenciaram no surgimento da Convenção Geral e compreender o processo de instalação do sistema educacional bíblico-teológico a partir do modelo sueco de escolas bíblicas. Para a gente atingir este nosso objetivo, para nós alcançarmos a compreensão do resultado desta reunião e como ela se transformou em um modelo de educação cristã para as Assembleias de Deus no Brasil, nós dividimos este momento em 5 pontos distintos para facilitar a nossa compreensão e assimilação deste conteúdo. Em primeiro lugar, no nosso slide, você pode observar conosco que a nossa proposta ao discutir este assunto é de conhecermos um pouquinho do que foi a primeira reunião de obreiros. Em segundo lugar, nós vamos abordar sobre os encontros de obreiros que começaram a acontecer fora do estado do Pará. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a primeira escola bíblica de obreiros. E em quarto lugar, nós falaremos sobre o sistema de ensino sueco de escolas bíblicas. E em quinto e último lugar, nós vamos falar sobre as escolas bíblicas e o processo de formação da identidade teológica. A partir desses 5 passos, desses 5 pontos, vai ficar bastante fácil, ou pelo menos vamos abrir o nosso caminho para discussão que tem a sua origem nas primeiras reuniões de obreiros, que consequentemente já vão se transformando naturalmente, até num processo natural de escolas bíblicas de obreiros, que foi o modelo inicial de construção de uma identidade e, além de construção, foi o modelo que norteou todo o processo de educação cristã dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Com base nessa discussão, nós acreditamos que nós vamos conhecer, dentro desta reflexão histórica ou dentro desta análise histórica, os passos que foram tomados pela liderança nacional, lembrando que as Assembleias de Deus têm a sua origem no estado do Pará, e depois desta primeira reunião ou deste primeiro encontro, a denominação está se expandindo por toda a nação, por todo o território brasileiro e, naturalmente, uma demanda de líderes, uma demanda de obreiros, uma demanda de líderes, naturalmente ela surge e essas reuniões vão dando base para o estabelecimento e a consolidação das Assembleias de Deus no Brasil. É importante também você já ter em mente que será o objetivo nesta discussão de entendermos como essas reuniões saem dos limites do estado do Pará e chegam nos estados mais distantes da nação brasileira, consolidando de fato esta que é ainda a maior denominação pentecostal no Brasil, as Assembleias de Deus. Dez anos após a fundação e o estabelecimento das Assembleias de Deus, na cidade de Belém, no estado do Pará, nós tivemos o registro da primeira reunião esta formal, oficial, com a liderança das Assembleias de Deus no Brasil, que naturalmente estavam neste momento histórico concentradas na região norte do Brasil, região onde os pioneiros chegaram e o trabalho efetivamente teve o seu início. Algumas datas e informações são importantes neste momento do nosso estudo, para nós nos situarmos no espaço e no tempo com o que ocorreu. Acompanhe comigo nesse slide as informações que nos dão o norte para este entendimento.
A primeira reunião, nós temos este registro num clássico do pentecostalismo brasileiro, que é o livro Os 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil, de autoria do Isael de Araújo, nos traz a informação que esta primeira reunião entre obreiros da Assembleia de Deus no Brasil foi realizada de 18 a 22 de agosto do ano de 1921. Esta reunião foi realizada na Vila São Luís, em Igarapé-Açu, no estado do Pará. Reuniu obreiros de 16 igrejas paraenses e uma igreja amazonense. Observe que 16 obreiros da região norte do estado do Pará, naturalmente que esta demanda viria do estado do Pará, uma vez que a igreja tinha o seu início ali, no estado do Pará. E fato importante neste registro histórico é a presença já de um primeiro líder do estado do Amazonas, estado vizinho ao estado do Pará, ou seja, esses pastores, um número pequeno ainda, 10 anos depois do estabelecimento ou da fundação das Assembleias de Deus, marcam o primeiro encontro formal, o primeiro encontro oficial para tratar dos assuntos administrativos da igreja, mas uma característica que era muito marcante nessas reuniões é que, além de se tratar de assuntos administrativos, se compartilhavam estudos bíblicos, havia momentos ali de comunhão, de valor espiritual. Então, esta primeira reunião, modesta, pequena, quantitativamente falando, marca o primeiro encontro oficial, 10 anos depois de sua fundação, da liderança da Assembleia de Deus no Brasil. No próximo slide, você também acompanha neste cenário de primeiros encontros ou primeiras reuniões, que na época a pequena vila paraense era um ponto estratégico de ligação entre a igreja-mãe, em Belém, e os demais trabalhos que foram erguidos ao redor da antiga estrada de ferro Belém-Bragança. Observe que houve uma preocupação por parte dos líderes das Assembleias de Deus em não fazer esta reunião na capital, onde havia uma estrutura ou uma infraestrutura melhor do que o local que foi estabelecido para se realizar este primeiro encontro. Embora não tivessem as mesmas estruturas da capital, era um lugar estratégico geograficamente, sobretudo pela facilidade de mobilidade para que esses obreiros pudessem se deslocar para lá. Interessante que esse princípio histórico ele é observado pelas Assembleias de Deus até os dias de hoje. Sempre na escolha das grandes reuniões, das grandes convenções, das Assembleias Gerais extraordinárias ou ordinárias, este princípio geográfico de facilidade, de mobilidade, ainda continua sendo observado e levado à risca por parte da liderança das Assembleias de Deus no Brasil. Em nossa próxima tela, você acompanha também uma informação bastante oportuna e importante, que nos mostra, através deste mapa, para a gente se posicionar geograficamente entre Belém, que está à esquerda do seu vídeo, até a localidade de Igarapé-Açu. Você tinha ali uma distância por estradas de 123 quilômetros. Não era uma distância tão significativa, tão grande, mas facilitava, dentro desta visão da liderança, o deslocamento da liderança, dos obreiros e dos pastores para participar desta reunião. Nós temos ainda, nesta próxima tela, a informação de que a primeira convenção estadual das Assembleias de Deus foi realizada na Vila São Luís, no município de Igarapé-Açu, no estado do Pará, nas datas de 18 a 22 de agosto de 1921. Você observa que a Assembleia de Deus tem a sua fundação em 1911. 10 anos após, nós temos esta primeira reunião, 10 anos após, nós temos esta primeira convenção. Uma reunião de um propósito e de um objetivo bastante abrangente para regulamentar as atividades que estavam sendo desenvolvidas, para se compartilhar experiências do que estava acontecendo, em especial nesses primeiros 10 anos das Assembleias de Deus no Brasil, e também para discutir algumas questões administrativas. Essas questões administrativas, diferente do que acontece hoje no cenário assembleiano, eram bastante pequenas, eram poucos ajustes administrativos,
uma vez que a liderança já estava consolidada e o número de membros, embora crescesse numa velocidade intensa, ainda permitia um número pequeno de liderança que respondesse a esta demanda, a membresia das Assembleias de Deus, 10 anos após a sua fundação. No próximo slide, você também tem a informação, juntamente comigo, que estiveram presentes, entre outros, nesta primeira reunião, nesta convenção, os pastores Adriano Nobre, Bruno Skolimowski, Clímaco Bueno Asa, José Plácido da Costa, além dos missionários Nelson e também do pastor Samuel Nistro. Este registro é importante do ponto de vista histórico para nós sabermos exatamente quem estava lá, quais foram as lideranças que estiveram presentes neste primeiro momento, para nós entendermos a influência e o papel que eles desenvolveram ao longo da história das Assembleias de Deus. No próximo slide, você acompanha também conosco, ainda nesta discussão, que os principais assuntos tratados parecem ter sido a evangelização, o esclarecimento de pequenas dúvidas teológicas e o andamento dos trabalhos. Foi uma reunião bastante objetiva, foi um encontro bastante objetivo, com a presença dos principais nomes da liderança das Assembleias de Deus no Brasil e que teve como resultado, sem dúvida nenhuma, algo produtivo para o desenvolvimento da Assembleia de Deus em território brasileiro. A primeira reunião de obreiros, a primeira reunião com a liderança das Assembleias de Deus, como vimos na discussão anterior, aconteceu no ano de 1921, ou seja, 10 anos após a fundação e o estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil. 2 anos depois, em 1923, nós temos o primeiro encontro desta liderança, ou o primeiro encontro com os obreiros fora do estado do Pará, estado que as Assembleias de Deus teve a sua origem. Acompanhe comigo as informações detalhadas sobre essas datas, sobre esses locais, sobre os personagens e também sobre os assuntos que foram tratados. Nesse slide, você acompanha comigo que o mais antigo encontro de pastores fora do estado do Pará foi realizado no mês de outubro de 1923, nos dias 21 a 28, quando realizou-se a primeira convenção no estado de Alagoas. Emílio Conde registrou alguns comentários sobre esta convenção. É importante, antes de olharmos para os registros de Emílio Conde, que é considerado no meio pentecostal o apóstolo da imprensa pentecostal, que Alagoas, juntamente com os outros estados do Nordeste e o estado do Amazonas, ou seja, a região norte do Brasil e a região nordeste do Brasil, tem ali a grande concentração de membros. E claro, isso é natural, uma vez que os pioneiros se estabelecem na cidade de Belém, compartilham ou espalham esta mensagem pentecostal no estado do Pará. Os estados vizinhos, é claro, seriam os primeiros estados a serem influenciados pela mensagem pentecostal, pela pregação dos obreiros das Assembleias de Deus. Mas, voltando ao ano de 1923, Emílio Conde registra o que você acompanha comigo em nosso próximo slide. Olhando para ele, você vê o registro histórico nos trazendo a seguinte informação. No sábado à noite, chegaram os irmãos Gunnar Wingren, Samuel Nistrom, Samuel Hedland, Simon Sjogren, entre outros. Foi um verdadeiro júbilo para nós ver esses trabalhadores do Senhor chegarem cheios de fé, de sabedoria e também do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, o clima não poderia ser diferente. Os pioneiros, os primeiros missionários suecos, missionários que estavam iniciando o trabalho no Brasil, estavam presentes agora fora do estado do Pará, já em Alagoas, para discutir os assuntos pertinentes ao crescimento, ao andamento das Assembleias de Deus no Brasil.
tirando, como falamos na discussão anterior, dúvidas teológicas, marcando esta identidade pentecostal brasileira, que era algo novo para a nação brasileira. E quando os participantes e até os membros da igreja tiveram notícia da presença desses ilustres personagens, pioneiros da história das Assembleias de Deus, estavam presentes, sem dúvida nenhuma o clima foi de júbilo, de alegria, de celebração e, sobretudo, de motivação para darem continuidade a esta expansão. Olhando para o próximo slide, você acompanha comigo que, na Convenção Geral de 1935, realizada em João Pessoa, no estado da Paraíba, foi oficializada a criação de convenções regionais em todos os estados onde houvesse trabalhos implantados das Assembleias de Deus. Você percebe que, a partir de 35, só para a gente não perder um pouquinho da noção de tempo, as Assembleias de Deus começam em 1911, 1935, você tem aí sim uma expansão extremamente significativa da denominação em todos os estados do Brasil, e esta expansão criou uma demanda de convenções regionais. Então, a partir de 1935, um pouco mais de 20 anos de existência das Assembleias de Deus no Brasil, você tem a criação, a fundação, o estabelecimento destas convenções estaduais. Sistema convencional este que é aplicado até os dias de hoje. Neste exato momento, as Assembleias de Deus no Brasil, administrativamente falando, estão divididas em convenções estaduais e cada uma destas convenções se reporta naturalmente a uma convenção geral que continua sendo a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Na próxima tela, você acompanha comigo outra informação do Isael de Araújo, nos 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus, posicionando no mapa o acontecimento desta convenção fora do estado do Pará, na região nordeste do Brasil. Joel Carson, que é um personagem que secretariou aquela Assembleia Geral, também registrou algo que é importante nós discutirmos neste momento. Disse ele: o irmão despertou a convenção em organizar escolas bíblicas e convenções regionais. Esse assunto despertou muito os irmãos delegados. Continua dizendo ele: todos acharam que isso seria o melhor modo de se guardar bem unidos as igrejas e os trabalhadores. A gente observa nesta análise histórica das reuniões e das convenções, e não é diferente dentro da estrutura das Assembleias de Deus nos dias de hoje, que um convencional tinha liberdade de se levantar de fato e fazer proposições e até mesmo, em casos mais extremos, críticas. Neste caso em que nós estamos observando, o Joel Carson, que foi o secretário desta convenção, deixou registrado isto é um registro confiável na história das Assembleias de Deus, que foi proposto que essas reuniões se transformassem em momentos de compartilhamento de palavra, ou seja, um momento para que os obreiros, a liderança da igreja, compartilhasse estudos bíblicos para marcar o posicionamento da denominação, para diferenciá-la das denominações não pentecostais e, desta maneira, criar e estabelecer uma identidade genuinamente pentecostal. No nosso próximo slide, você também observa que foi fato marcante nesse momento da história das Assembleias de Deus, o ano de 1938, que foi realizado uma convenção geral na cidade de Recife, estado do Pernambuco, e as convenções foram tema de debate entre os convencionais. O registro histórico nos diz o que você acompanha na próxima tela: que entendemos por convenções e quais são as suas atribuições, foi uma das perguntas feitas. Esse assunto, diz ainda aqui no nosso slide, foi extremamente debatido, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Observe que houve uma preocupação dos membros das convenções, dos obreiros, dos pastores, dos líderes da igreja, em não perder o foco, o objetivo dessas reuniões. Observe que desde a primeira reunião, em 1921, o foco foi definido. Qual era este foco? Delimitar questões teológicas, criando e pontuando uma identidade genuinamente pentecostal, compartilhamento de testemunhos e de informações sobre o desenvolvimento do trabalho e discussão de pequenos assuntos administrativos
que estavam surgindo nas Assembleias de Deus. Nós concluímos que, por algum motivo ou outro, as convenções poderiam, naquele momento e até nos dias de hoje, tomar um curso diferente, surgindo a partir daí perguntas como essa, que estão no registro histórico, na Convenção de Recife, no estado do Pernambuco, onde alguém propõe: qual é a finalidade? Para que existimos? Para que serve? E para onde deve caminhar as reuniões ou as convenções dos obreiros das Assembleias de Deus no Brasil? Um aspecto importante no desenvolvimento da história das Assembleias de Deus no Brasil, fruto das reuniões de obreiros e das convenções, foi o estabelecimento de um modelo oficial de educação cristã dentro da denominação, as chamadas escolas bíblicas para obreiros, que são bastante conhecidas até os dias de hoje dentro das Assembleias de Deus no Brasil como EBOs, Escola Bíblica para Obreiros. Vamos dar uma olhadinha no registro histórico no nosso próximo slide? Você observa comigo que, por sua posição de primeira igreja e também centro das atividades evangelísticas no país, a Assembleia de Deus em Belém tinha a responsabilidade de preparar os obreiros, já que estavam atuando nas diversas igrejas. Não poderia ser diferente. Belém era o centro, capital do estado do Pará, o início das Assembleias de Deus no Brasil e, naturalmente, as Assembleias de Deus têm a sua membresia formada a partir da cidade de Belém. Isto fez com que a igreja em Belém se tornasse, claro, a igreja-mãe. E como igreja-mãe, viu o seu rebanho multiplicar e este rebanho multiplicado criou uma demanda para obreiros. Esta igreja, então, a igreja-mãe, assume a responsabilidade de formar a sua liderança, que é nova, de formar uma liderança oficial para que ela pudesse ministrar e manter os marcos doutrinários, as crenças, ou seja, aquilo que era novo para o Brasil, que era o estabelecimento de uma doutrina genuinamente pentecostal. No próximo slide, você acompanha comigo, ainda no início desse estabelecimento das escolas bíblicas, que, considerando esta necessidade, em 1921, foram ministrados estudos bíblicos pelo missionário Samuel Nistrom, de 4 de março a 4 de abril de 1922. Nós falamos um pouquinho nas discussões anteriores sobre a figura do pastor Samuel Nistrom. O pastor Samuel Nistrom era um pastor na Suécia, vem ao Brasil para auxiliar os pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg e acaba se tornando um dos principais personagens da história nas Assembleias de Deus no Brasil. Você observa, através do registro histórico, que essas escolas bíblicas duravam, no seu início, 30 dias. Eram 30 dias de formação bíblico-teológica intensas. Isso significa, as reuniões aconteciam de manhã, à tarde e também à noite. Este modelo de escolas bíblicas, ele não cai, entre aspas, de paraquedas nas Assembleias de Deus. Era um modelo, conforme nós já vimos, quando discutimos o papel das mulheres nas Assembleias de Deus, que formou a missionária Frida Strandberg, ou a missionária Frida Wingren. Ela participou como um programa de capacitação bíblico-teológica ainda na Suécia, patrocinada pela Igreja Filadélfia em Estocolmo, na capital da Suécia, de uma escola bíblica que a formou, que a capacitou e a habilitou para ser uma ensinadora de Bíblia. Essas escolas, agora no Brasil, têm um propósito um pouco diferente, uma vez que reúnem todos os obreiros da denominação e esses 30 dias de atividades intensas, manhã, tarde e noite, são um marco de uma formação ou de uma estrutura educacional cristã, pentecostal, assembleiana em território brasileiro. No próximo slide, você continua olhando para este registro histórico para a seguinte informação. O jornal Evangeli Horud, ele traz algumas informações
sobre o desenvolvimento dessas escolas, ou seja, como elas se dividiam e quais eram os assuntos discutidos. Você observa comigo nesta tela aqui. Na primeira semana desta primeira escola bíblica ministrada pelo missionário Samuel Nistron, o assunto foi a palavra propriamente dita. Na segunda semana, o pastor Samuel Nistron ministrou sobre questões exteriores do ser humano. Na terceira semana, o assunto foi sobre questões interiores do ser humano. E na quarta semana, um assunto teológico que norteou esta escola bíblica falou sobre a graça, tendo como base a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você observa que não eram reuniões sem propósito. Essas reuniões tinham uma metodologia, tinham um conteúdo programático distribuído por semanas para que pudessem ser abordados e discutidos de forma bastante detalhada. Lembre-se que o propósito das escolas bíblicas não era discutir assuntos administrativos ou até de compartilhar ou testemunhar sobre acontecimentos que envolviam o desenvolvimento da denominação. Mas essas escolas bíblicas tinham um objetivo específico, o foco era específico na formação e capacitação bíblico-teológica dos seus obreiros. No próximo slide, você observa comigo outra informação importante a respeito desse momento histórico nas Assembleias de Deus. A partir de 1922, a realização da escola bíblica passou a ser uma prática nas principais igrejas do país. A segunda escola bíblica, promovida pela Assembleia de Deus de Belém, realizou-se de 24 de março a 28 de abril de 1924, com a presença do missionário pioneiro Gunnar Wingren. Você observa que, mais uma vez, você tem uma nova escola de alcance nacional que reunia os obreiros do Brasil todo com a duração de 30 dias. Isto nos leva a entender que esta primeira liderança, esses primeiros obreiros, eles tinham dedicação exclusiva ao trabalho, diferente do que acontece na realidade sociocultural e econômica dos dias de hoje, onde muitos obreiros acabam trabalhando em duas atividades, uma atividade secular, como um profissional liberal, um empregado do mercado de trabalho e também dividem as suas tarefas do seu dia a dia com o exercício do ministério. Quando a gente olha para os tempos das escolas bíblicas de obreiros lá no início das Assembleias de Deus, é possível nós entendermos que, se não a totalidade ou pelo menos grande parte da sua liderança, se dedicava exclusivamente no cuidado do rebanho do Senhor. As escolas bíblicas para obreiros, as EBOs, elas receberam a influência de um modelo nórdico, em especial do modelo sueco de educação formal não cristã. Olhe para esta informação em nossa próxima tela, que nos traz um registro histórico deste acontecimento. O sistema de ensino por meio de escolas bíblicas foi inspirado no modelo adotado pelos pentecostais suecos. Esse sistema na Suécia reproduzia o sistema de educação de adultos desenvolvido nos países escandinavos, elaborado na forma de campanha popular fundada pelo pastor Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, na Dinamarca, no ano de 1883. Era um modelo de educação não religiosa, de educação não cristã que funcionava. Volte um pouquinho comigo nesse slide para você observar. 1883, na Dinamarca, o pastor Nikolai criou esta metodologia de ensino. Voltando para a nossa realidade, nós temos já a partir de 1925, 1926, já no finalzinho da década de 20, o estabelecimento das escolas bíblicas no Brasil como resultado do desenvolvimento deste pensamento ou desta filosofia de ensino secular, já utilizada em 1883 na Dinamarca. Este modelo
concentrava os seus alunos na Dinamarca, na educação secular, da educação formal, em muitos dias de ensino e aprendizagem. Esse modelo que deu certo na Dinamarca e influenciou os países escandinavos e influenciou a Suécia, terra dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, também foi implantado pela própria Igreja Sueca e, naturalmente, uma vez que influenciou os seus pioneiros, foi implantado de imediato no Brasil e para o início das Assembleias de Deus funcionou perfeitamente dentro deste modelo que atraía obreiros e lideranças para uma região do Brasil e durante 30 dias compartilhava e capacitava esta liderança bíblica teologicamente falando. No nosso próximo slide, é possível nós observarmos a seguinte afirmação. As escolas bíblicas foram oficializadas pela Convenção Geral de 1943, no Rio de Janeiro, quando os pastores debateram a necessidade de os obreiros receberem melhor preparo bíblico e teológico. Observe que 1911 é o marco inicial, a fundação, a origem das Assembleias de Deus no Brasil. Agora nós temos um salto de 1911 até 1943, quando a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, por intermédio da sua liderança, julgou necessário oficializar estas escolas. Então nós podemos afirmar, embora o registro clássico não traga esta informação, que a década de 40 é que efetivamente formaliza a educação cristã dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Então, de 1911 a 1943, a Assembleia de Deus capacitou, formou esses obreiros, os habilitou para trabalhar no campo missionário, mas nos parece que só na década de 40 é que efetivamente se olhou para uma necessidade de oficialização. O que de fato significa necessidade de se oficializar uma identidade ou uma cultura de educação cristã? A partir da década de 40, as Assembleias de Deus e o registro histórico nos permite ter esta interpretação, ter este entendimento, começaram a observar que não seria possível dar continuidade ao avanço da obra missionária ou ao avanço da obra evangelística sem que os seus obreiros tivessem uma capacitação mínima. Lembre-se que, em virtude do crescimento das Assembleias de Deus ser intenso, ser vertiginoso, nós tivemos muita liderança leiga, muitos irmãos que, sem nenhuma capacitação formal, acabaram abrindo trabalhos, implantando igrejas e estabelecendo a missão assembleiana em suas cidades, em suas regiões, nos seus estados e, consequentemente, para todo o Brasil. Este modelo, na década de 40, então debatido em uma convenção específica, passou a ser adotado oficialmente como o primeiro instrumento ou como a primeira ferramenta de formação teológica para os membros das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, um pouquinho diferente do que aconteceu na década de 40, nós veremos isto posteriormente, as Assembleias de Deus já estão estruturadas em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério de Educação no Brasil como ferramentas de formação de liderança e também de obreiros. Além das instituições de ensino superior, diferente do que aconteceu na década de 40, as Assembleias de Deus se estruturaram em seminários, em cursos bíblicos, em institutos bíblicos, que passaram a ser um padrão de formação, eu diria, de formação oficial para a habilitação ou capacitação e até mesmo credenciamento da sua liderança, dos seus obreiros, uma vez que essas instituições credenciadas não só nos organismos governamentais, mas também nos próprios órgãos competentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, assumiram este papel que as escolas bíblicas de obreiros desenvolveram ao longo da história. Quando nós olhamos para este sistema sendo implantado, é importante, até como resposta à crítica ao movimento pentecostal,
que sempre aconteceu no desenvolvimento da teologia pentecostal ou da pregação pentecostal em território brasileiro, as Assembleias de Deus se preocuparam sim com a formação dos seus obreiros. O simples fato de alguém aceitar Jesus ou se tornar membro da igreja ou batizar em águas e criar este vínculo como membros das Assembleias de Deus no Brasil, no início, pela grande demanda do crescimento das Assembleias de Deus, essas pessoas foram extremamente úteis e se a Assembleia de Deus cresceu na velocidade que cresceu, ela deve ser grata em primeiro lugar a Deus, é claro, mas também deve ser grata, deve ter uma gratidão a esta liderança leiga, desenvolvida por homens e por mulheres que não tiveram uma oportunidade que as pessoas que vivem no contexto cultural que nós vivemos nos dias de hoje temos. Mas nos mostra a história que, a partir da década de 40, as Assembleias de Deus estabeleceu um modelo e esse modelo foi padrão. Eu diria que ele criou uma metodologia de formação. Eu gosto desta expressão e desta possibilidade da criação de uma metodologia. É possível, concluindo este momento de reflexão sobre as primeiras escolas bíblicas ou a primeira escola bíblica, que a Assembleia de Deus, desde a sua fundação, teve uma preocupação com o estabelecimento de um marco, de uma identidade genuinamente pentecostal. E as escolas bíblicas até o ano de 1943 foram esta grande ferramenta propulsora de uma educação formal dentro do movimento pentecostal, sendo que a partir de 1940 ela recebe, através de uma celebração, vamos dizer assim, o seu grande reconhecimento na história desta denominação em território brasileiro. A Congregação Cristã no Brasil é o primeiro movimento pentecostal a se instalar em território brasileiro. Você que já estudou, você que já fez uma reflexão sobre o movimento pentecostal, lembra-se que Louis Franciscan se estabelece no norte do estado do Paraná, na região sul do Brasil, na cidade de Santo Antônio da Platina, dando início ao movimento pentecostal no Brasil. Um pouquinho depois da sua chegada no território brasileiro, nós temos a chegada dos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg na região norte do Brasil, em Belém, capital do estado do Pará. A partir de 1911, nós temos o estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil como o movimento pentecostal mais forte, mais intenso, de expansão mais rápida, que acabou influenciando toda a nação brasileira. A partir deste momento, você tem no Brasil uma necessidade de uma criação e de um estabelecimento de uma identidade teológica brasileira. No próximo slide, você observa comigo que as escolas bíblicas que nós estamos discutindo desde o nosso último tema foram as principais tentativas de ensinar teologia nas Assembleias de Deus no Brasil. Elas eram o que havia de mais elaborado na época e seus conteúdos indicavam uma teologia experiencial e também prática. Você não tinha, conforme já discutimos nesta abordagem da história das Assembleias de Deus, as escolas formais como temos nos dias de hoje, seminários, institutos, cursos bíblicos e até mesmo faculdades. Você tinha a escola bíblica, que obedecia um princípio das escolas seculares na Dinamarca, a partir de 1883, que deram certo nos países escandinavos e que foram adotados pela igreja na Suécia e, consequentemente, chegou até o Brasil. As escolas bíblicas foram as primeiras possibilidades de se estabelecer marcos pentecostais no Brasil. O movimento tradicional, que chegou antes do movimento pentecostal, já havia fixado os seus marcos, as suas bandeiras do protestantismo tradicional ou do protestantismo reformado. E agora, uma vez que a mensagem pentecostal era algo novo para a nação brasileira, havia uma necessidade de ela ser conhecida e de que os seus marcos fossem estabelecidos. E as escolas bíblicas foram as grandes ferramentas que permitiam que esses marcos fossem sendo conhecidos e estabelecidos em território brasileiro. No próximo slide, você observa juntamente comigo que
As escolas bíblicas não eram sistemáticas, regulares, avaliatórias, eram de caráter eminentemente devocional, com uma teologia formatada no exterior, não incentivava a reflexão, nem utilizava manuais teológicos de grandes pensadores, mas estavam plenamente de acordo com a ênfase na experiência com o Espírito Santo presentes aí no pentecostalismo. Não existia neste momento das escolas bíblicas para obreiros no Brasil uma metodologia que regulamentasse, por exemplo, os assuntos que deveriam ser tratados. Dentro daquilo que nós conhecemos como matriz curricular nos dias de hoje, você não tinha previamente conteúdos que deveriam ser discutidos ao longo do tempo nas escolas bíblicas de obreiros. Tudo era novo, o movimento pentecostal era novo, a mensagem pentecostal era nova em território brasileiro e com as escolas bíblicas para obreiros não poderia ser diferente. A ausência dessa metodologia, a ausência desse conteúdo programático não tirou em nenhum momento a importância das escolas bíblicas. Um fato que é importante no movimento pentecostal é a questão da experiência. Você já deve ter lido algum autor sobre movimento pentecostal e sabe que o pentecostalismo clássico em nenhum momento coloca a experiência acima no que diz respeito a uma perspectiva hierárquica. Em nenhum momento o pentecostalismo clássico aceita a ideia de a experiência estar sobre a Escritura ou sobre o texto sagrado, sobre a Bíblia. A Bíblia está em primeiro lugar e as experiências devem se submeter ao texto bíblico, ao texto sagrado. É importante nós colocarmos com atenção esta observação, porque uma das críticas que o movimento pentecostal recebe, e a gente tem discutido isso em nossa disciplina, é que por diversas vezes ou até em todos os momentos se ensinavam nestas escolas bíblicas tão somente o valor de uma experiência. Observe que o registro histórico das convenções, das escolas bíblicas, dão uma tônica, dão uma ênfase às experiências, mas em nenhum momento essas experiências têm um valor superior ao valor das Sagradas Escrituras. Então, a ausência de uma metodologia, a ausência de um conteúdo programático foi capaz, por si só, de formar uma liderança genuinamente pentecostal em território brasileiro, foi capaz, por si só, de dar sustentação e possibilidade de continuidade a um trabalho que estava se espalhando por todo o território nacional, por todos os estados, por todo o Brasil. Era um sistema amplamente aplicado em países escandinavos, era um sistema amplamente reconhecido de qualidade e também de sucesso no mundo não cristão ou no mundo secular, que já havia também recebido uma aprovação da própria Igreja Sueca e que agora, estabelecido no Brasil, também estava tendo a sua aprovação. Grande prova desta aprovação é que esse sistema, conforme nós já falamos, foi capaz de habilitar, de capacitar e de dar condições para uma liderança e para os membros da igreja levarem com fundamento sólido a mensagem pentecostal a todas as cidades brasileiras. Quando nós olhamos para as escolas bíblicas, nós observamos que elas foram, sim, as grandes ferramentas que se propuseram a ensinar teologia pentecostal no Brasil e, mais do que isso, as escolas bíblicas foram a possibilidade do movimento pentecostal sistematizar as doutrinas pentecostais, estabelecer marcos e bandeiras da teologia pentecostal para que ela pudesse, de forma homogênea, ser distribuída e compartilhada em todo o Brasil. As escolas bíblicas para obreiros adotadas pelas Assembleias de Deus desde o seu início foi, sem dúvida nenhuma, a ferramenta que permitiu à Assembleia de Deus fazer as suas discussões teológicas e também estabelecer os marcos de uma doutrina genuinamente pentecostal
que estava chegando no Brasil. Estas escolas bíblicas, com o passar do tempo, receberam algumas alterações, em especial no que diz respeito à sua ênfase, o seu foco, o seu objetivo inicial, que era de capacitar biblicamente e teologicamente os seus obreiros. Acompanhe comigo nesta projeção pelo menos 5 aspectos que marcaram estas alterações. Em primeiro lugar, nós observamos que a importância das escolas bíblicas foi reduzida e seus objetivos foram plenamente alteradas. As escolas bíblicas foram reduzidas não só no seu conteúdo, na sua importância, mas também no seu tempo. Os modelos iniciais, que apresentavam 30 dias de capacitação, quando observados na realidade desta denominação nos dias de hoje, você encontra regiões no Brasil que realizam escolas bíblicas em 3 dias, ou seja, você tem uma perda de tempo de aproximadamente 90% em comparação do que acontecia na origem das escolas bíblicas no Brasil. Elas estão cada vez mais rápidas, elas estão cada vez ocupando menos espaço de tempo em virtude das muitas demandas e diversas justificativas que a igreja apresenta nesse momento da sua história. Num segundo momento, você acompanha conosco nessa projeção, nós observamos que hoje, as escolas são direcionadas aos membros em geral e os assuntos tratados não possuem mais foco na direção e também na liderança eclesiástica. Uma segunda alteração, um segundo momento que nós podemos verificar no desvio do propósito da escola bíblica no início da sua história é que, diferente do que acontecia no início, a maioria ou a grande parte dos membros das escolas bíblicas atuais não são de obreiros, não são de pastores, não são da liderança da igreja. As escolas bíblicas foram abertas para toda a igreja e hoje qualquer membro das Assembleias de Deus, eu diria que esse é um princípio adotado até por outras denominações, estão abrindo cada vez mais para que os membros participem. Alguém poderia perguntar, mas há uma desvantagem nisso? Não seria uma vantagem, uma vez que a igreja toda pode participar? Claro que existem benefícios na participação dos membros da igreja, mas é necessário, em qualquer estrutura denominacional, um momento ímpar para a discussão da liderança, para a discussão dos obreiros, de assuntos específicos e, sobretudo, para a formação de obreiros, para uma formação de uma liderança formal. Vamos para um terceiro momento? Acompanhe comigo nesta projeção. Uma terceira característica desse desvio de propósitos que nós observamos na prática é que a formação migrou para cursos específicos e principalmente para a formação teológica formal. Há uma grande discussão ainda hoje dentro das Assembleias de Deus no que diz respeito a uma formação essencialmente bíblica e uma formação essencialmente teológica. Existe uma diferença em formação bíblica e formação teológica. Eu sempre converso com os meus alunos no curso de teologia que não deve haver uma confusão entre o que é um curso bíblico e o que é um curso teológico. A teologia é diferente de um curso bíblico, diferente do que nós vemos nos cursos básicos, nos cursos médios. Ela é uma ciência e, enquanto ciência, ela deve obedecer uma metodologia e essa metodologia teológica deve conversar com as outras áreas do saber. Então, hoje há uma preferência da denominação e de denominações em se afastar um pouquinho do modelo tão somente de ensino e de capacitação bíblica e levar os seus obreiros a uma formação universal no sentido de dialogar e de conversar, por exemplo, no caso da teologia, com a sociologia, com a filosofia, com a história e com outras áreas do saber. Ainda na prática, nós podemos observar na leitura desse próximo slide que as Assembleias de Deus oferecem para seus membros e obreiros cursos básicos, médios e superiores em teologia. Incentiva, através do Conselho de Educação, a abertura de cursos, seminários, institutos e faculdades. Porém, não sugere uma matriz curricular padrão, dando plena liberdade de ação às igrejas na condução do ensino. O que nós vemos na prática nas Assembleias de Deus nos dias de hoje é um desvio da necessidade das escolas bíblicas de obreiros, mais uma vez lembrando que a sua ênfase era bíblica e não teológica, e na prática nós vemos a Assembleia de Deus
se voltando à formação clássica, formal, embora não obedecendo uma matriz curricular padrão, mas tentando levar a sua liderança, tentando levar os seus obreiros para uma universalidade. Universalidade no sentido de que a formação de um obreiro assembleiano, a formação de um pastor assembleiano, deve obedecer uma metodologia científica, neste caso, através de uma formação em teologia cada vez mais formal. Você viu juntamente comigo que as reuniões de obreiros na história das Assembleias de Deus, consequentemente, geraram escolas bíblicas e convenções. Convenções e escolas bíblicas. E as escolas bíblicas foram, então, dentro do contexto histórico das Assembleias de Deus, a possibilidade do estabelecimento dos marcos da doutrina pentecostal. E nós resumimos ou finalizamos esta discussão em 5 pontos. O primeiro dele, você acompanha comigo nesse slide, nos traz a seguinte informação. A primeira reunião entre obreiros da Assembleia de Deus do Brasil foi realizada de 18 a 22 de agosto de 1921, no estado do Pará, e reuniu representantes de 17 cidades. Nós vimos nessa discussão que o centro, a origem da denominação, está no estado do Pará, em Belém, e por uma decisão estratégica de facilidade de mobilidade, esses 17 participantes desta primeira reunião se deslocaram a uma cidade aproximadamente a 120 quilômetros da capital do estado do Pará, onde o trabalho das Assembleias de Deus teve o seu início. Em segundo lugar, você observa comigo neste slide que nós observamos o mais antigo encontro de pastores fora do estado do Pará acontecendo em Alagoas em outubro do ano de 1923. A Assembleia de Deus começa no estado do Pará, na região norte. O registro histórico já mostra a presença na primeira reunião de uma liderança do estado do Amazonas e agora você vê um avanço natural para a região nordeste do Brasil. As Assembleias de Deus, nós observamos, têm o seu início no estado do Pará, ou na região norte do Brasil, no estado do Pará e também no estado do Amazonas, e tem o seu grande desenvolvimento a partir da região nordeste do Brasil. Em terceiro lugar, nós finalizamos essa discussão olhando aqui para o nosso slide, onde nós temos a seguinte informação. Na Convenção Geral de 1935, em João Pessoa, na Paraíba, foi oficializada a criação de convenções regionais em todos os estados. Diante desta demanda, diante deste crescimento vertiginoso, que consequentemente criou também uma liderança bastante grande, numericamente falando, quantitativamente falando, houve uma necessidade a partir de 35, ou seja, já passado alguns anos do estabelecimento das Assembleias de Deus do Brasil, de se estabelecer convenções regionais em todos os estados da nação brasileira, facilitando mobilidade e presença desses obreiros nas reuniões que tratavam de assuntos administrativos, teológicos e se compartilhavam através de testemunhos aquilo que estava sendo experimentado na expansão das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Posteriormente, olhando para este slide, nós vimos também, para finalizarmos e concluirmos esta reflexão, que 10 anos depois de sua fundação, a Igreja de Belém do Pará realizou a primeira escola bíblica de obreiros. Era natural que a igreja em Belém, no estado do Pará, a igreja mãe, organizasse e convidasse essa liderança nacional para participar de uma grande escola bíblica de obreiros. Lembrando que a EBO, que é a Escola Bíblica para Obreiros, tinha um objetivo bastante claro, bastante específico, de compartilhamento de doutrinas do movimento pentecostal. Embora não obedecesse uma metodologia rígida ou um conteúdo programático, sempre teve esse objetivo de compartilhamento doutrinário. Nós vimos também, e você acompanha comigo nesse slide, que nesta discussão, as escolas bíblicas foram oficializadas pela Convenção Geral de 1943, no Rio de Janeiro. Ou seja,
30 anos depois da fundação das Assembleias de Deus no Brasil, você tem uma celebração ou um reconhecimento oficial de que as Assembleias de Deus, a partir de então, estavam marcando ou estavam colocando as suas bandeiras do movimento pentecostal de forma muito clara quando realizavam estas grandes escolas bíblicas para obreiros.